Tem o meu selo. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Um selo faz com que a carta chegue ao destino. A carta pode estar muito bonita, muito bem escrita, mas se não tiver o selo, não chega ao destino. Se nós não tivermos o selo do Espírito Santo na nossa vida, não chegamos ao destino, amados irmãos. O nosso destino é os céus. Aleluia. E para entrarmos no mundo espiritual, para entendermos as coisas espirituais, precisamos de uma testemunha que nos conduza à verdade. E essa testemunha chama-se a terceira pessoa da Trindade, o Senhor Espírito Santo, que está ao nosso lado. Tu estás aqui porque foste impelido a vir aqui. O Senhor Espírito Santo te impeliu a vir aqui, a buscar palavras de verdade e palavras que tu precisas de ouvir nesta tarde. Eu quero concluir, amados irmãos, com o quarto item. O Senhor Espírito Santo, Ele é nosso defensor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Amados irmãos, outra missão do Espírito Santo é de nos defender. Quando nós pecamos, nós nos tornamos réus. Entendem? O salário do pecado é a morte. Réus condenados pelos nossos erros. E por isso nos apresentaremos diante do justo juiz. Mas quando nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, não vamos mais sozinhos. Temos um companheiro que é o Mestre, que testemunha a nosso favor e nos defende. Amém, amados irmãos? Amém. Aleluia, Ele nos defende. É um advogado maravilhoso. Desta vez a palavra Paracleto tem mesmo o sentido único de defensor. Por isso, sua melhor tradução é a palavra de advogado. Sua missão é ser defensor de todos os que foram convencidos pelos seus pecados. Temos que confessar pecado, temos que pedir perdão ao Senhor, temos que nos limpar, nos santificar. Então aí o Espírito Santo, Ele nos representa e Ele nos defende. O Espírito Santo, amados irmãos, é o nosso grande advogado. Respeita o Senhor Espírito Santo. Não escondas nada, confessa tudo, para que Ele te possa defender com poder e com graça. Nós não podemos esconder nada ao nosso advogado. Pois não, temos que dizer a verdade toda. Este advogado sabe todas as coisas. Ele até sabe quando nós estamos a mentir e quando nós estamos a falar a verdade. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Não podemos esconder nada ao Senhor Espírito Santo. Amém. Nem queremos. Glória a Jesus. Mas devemos confessar todas as coisas para que Ele tenha legalidade para pegar, amados irmãos, aleluia, naquela palavra, no nosso arrependimento. Ele está arrependido. O Espírito Santo tem esse ministério de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isto é pecado. Tu pecastes. Eu sou teu companheiro, eu sou mestre, mas eu para estar ao teu lado e te defender, tens que te arrepender, tens que te limpar. Isto é o Evangelho de Cristo. E quando nós fazemos isso, amados irmãos, Ele tem toda a legalidade estabelecida por Ele próprio para nos defender. Glória a Jesus. Eu quero rapidamente trazer a última passagem bíblica onde o homem de Deus, tremendo, cometeu um erro, mas ao arrepender-se, o Senhor teve misericórdia dele e o defendeu. Glória a Jesus. Diz assim a santa palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na era de Ornã, o Jebuseu. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele bateu a sua espada na bainha. Amados irmãos,
Este texto traz-nos algo maravilhoso. Toda a gente fala do grande pecado de Davi, de adultério. Mas, amados irmãos, Davi cometeu um outro pecado. Davi cometeu um outro pecado que desagradou muito ao coração do Senhor. Ele contou o povo. Amados, porque é que ele quis contar o povo? Depois de muita vitória, onde ele era sempre o mais pequeno, começou lá com o leão, com o urso. Ele venceu o leão, venceu o urso sozinho. Depois venceu o Golias, sendo mais pequeno. Em todas as batalhas que ele entrou, ele não tinha probabilidade nenhuma de vencer. Ele venceu-as todas, até que se tornou grande. E depois de se tornar grande, então ele quis contar o povo para se vangloriar a ele próprio. E Deus não gostou disso, amados irmãos. Deus não gostou disso. E Deus o castigou de forma poderosa, permitindo que Israel passasse, amados irmãos, por uma praga incrível, onde 70 e muitos mil homens morreram por causa de Davi e do seu pecado. Mas quando ele viu o anjo do Senhor com a espada desembanhar, ele diz: não fui eu que pequei. O povo de Israel não pecou, fui eu que pequei. Como que dizendo: mata-me a mim, destrói-me a mim. Fui eu que pequei, fui eu que errei. E quando ele confessou o seu pecado, o que é que diz a palavra do Senhor? Deus disse: vai lá fazer o holocausto. Vai lá levantar o altar. E quando ele levantou o altar, o Senhor respondeu com o fogo do céu. E imediatamente deu ordem ao anjo: mete a tua espada na bainha. Nós queremos que o Espírito Santo nos defenda, a igreja. Queremos? Temos que reconhecer o nosso erro. Posso ouvir o amém da igreja? Amém. Temos que reconhecer o nosso erro. Aleluia. Que Deus nos ajude. Eu quero entrar na conclusão e peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus. A missão do Consolador é ser seu companheiro em todos os momentos da sua vida. Ele não é um companheiro qualquer, ele é um mestre. A missão do Senhor Espírito Santo é ser mestre para te ensinar o que precisas de aprender. A missão do Senhor Espírito Santo é ser testemunha da verdade, que te guiará à verdade, se humildemente lhe pedires essa ajuda. E também a função do Senhor Espírito Santo é nos defender quando nos arrependemos. Deixe o Espírito Santo realizar a sua missão na tua vida. Diga sim à presença do Senhor Espírito Santo e valorize muito a presença do Senhor Espírito Santo. Mas como disse, o Senhor Espírito Santo é extremamente sensível. E ele é comparado a uma pomba. Um dos símbolos do Senhor Espírito Santo é uma pomba. E, amados irmãos, ele tem ciúmes, como disse. Está escrito em Tiago 4:5. 4:5. Cuidais vós, que em vão diz na Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Amados irmãos, o Espírito Santo é muito sensível. E eu quero trazer um último versículo. Vocês de pé, não caiam ao ouvir isto. Amados irmãos, porque não é fácil de ouvir, mas é uma verdade que tem que ser pregada na conclusão desta mensagem. Diz assim a santa palavra do Senhor. Aleluia. Eu vou dizer a citação para vocês fixarem. Marcos 3, 28. Marcos 3, 28 e 29. Vejam o que diz a palavra do Senhor. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfémia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Amados irmãos, o Senhor falava com ousadia e com graça e com o Espírito Santo, e diziam: ele não tem o Espírito Santo, ele tem
um espírito imundo. Beelzebul é o que diziam. Amados irmãos, quando negamos aquilo que o Espírito Santo nos diz, não tem perdão. Eu hoje falei acerca do Senhor Espírito Santo. Cuidado como é que vocês vão receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor pode ser transmitida com mais ousadia ou menos ousadia, mas o passou, está cá. O conteúdo está cá. E o Espírito Santo vai lhes mostrar a importância que é dar importância ao seu Espírito Santo na nossa vida. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Um pecado deliberado contra o Senhor Espírito Santo não tem perdão. Se tu disseres, Senhor Espírito Santo, não te quero ouvir mais. Senhor Espírito Santo, não me incomodes mais. Senhor Espírito Santo, deixa-me em paz. E o Senhor Espírito Santo pode dizer, eu quero que tu trabalhes mais na minha obra. Eu quero que tu tenhas mais compromisso na minha obra. O Senhor Espírito Santo pode falar algumas coisas. E se nós dissermos, não me incomodes mais, vai-te embora. Eu sei o que tu queres. Eu sei, Espírito Santo, o que tu queres. Mas eu não quero nada contigo. Ai, amados irmãos, é o pior que pode acontecer a um ser vivo. Não tem perdão. Amados irmãos, eu aconselho a nós orarmos ao Senhor. Uma última oração para